Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, ouvintes da Sensorial FM. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Animal. Como vocês estão? Todos bem? Que vocês tenham sempre uma semana abençoada. Esse é o meu tema, né? De todas as segundas-feiras. Muito bem, pessoal. Voltando aí aos temas pets, cães e gatos, né? Nossos animais domésticos, né? Semana passada eu falei sobre alimentação, né? De gado leiteiro, né? Um tema meio que fugindo da parte de pets de doméstico. E eu sempre vou trazer aqui uns temas assim meio diferentes, né, para vocês, né, falando sobre outros animais, seja ele animais grandes ou silvestres. Então, e aí voltando ao nosso tema aí de pets, né, de pets dos pequenos animais, cães e gatos, eu vou falar sobre alimentação, né? Especificamente alimentação caseiras e industrializadas, que aí é um tema, além de polêmico, gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Principalmente aí em redes sociais, na internet, é uma disputa de que o que é bom, o que não é bom. A gente precisa acreditar que o animal, ele precisa, né, de ingredientes e nutrientes formulada, né, por médicos veterinários especializados nessa questão, né, da alimentação do seu cão e do seu gato. Existem alimentações naturais também formulada por médicos veterinários, existem. E os alimentos industrializados, que são aquelas rações que a gente compra, né, nos pet shops da vida, esses alimentos, eles são formulados por médicos veterinários, né? Então, existe vários tipos de alimentação. O paladar dos cães e gatos são bem amplos, né? São bem diferenciados. E existe essas duas opções de alimento industrializado e alimento úmido? Existe. Porém, você tem que, primeiro, tudo que eu vou falar aqui ou que eu falo em programas anteriores, eu vou sempre abordar, que precisa sempre da orientação do médico veterinário. Então, tudo que você lê na internet não leva como verdade. Procure um profissional da área, se informe no que deve fazer. O médico vai saber o que é bom para o seu animal. Seu alimento caseiro, ou natural, ou se é o alimento industrializado, ou intercalar os dois. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, sempre procurar um médico veterinário, tá bom? Porque ele estudou muito para poder saber o que realmente o seu pet vai precisar. Ele conhece bem o metabolismo dos animais, né? Ele conhece toda a parte fisiológica dos animais, o que é bom, o que não é, o que vai atingir, o que não vai, né? A quantidade correta de nutrientes, a quantidade correta de proteínas, a quantidade correta de sal. Não se
evita pegar receitinhas na internet, né? Porque os animais, diferentes de nós humanos, têm um metabolismo diferenciado do nosso. Então, assim, ele precisa de uma quantidade correta menor, por exemplo, do sal, né? E uma quantidade maior de proteínas, dependendo da espécie. Então, a gente tem que saber o que está dando para o nosso pet, para futuramente a gente não ter problemas de saúde e gastos, porque sabemos que existe muito gastos relacionados à saúde dos pets. Vamos de música, né? E já eu volto abordando um pouco mais sobre esse tema. E vai ter também a veterinária, né? Que é especialista aí, né, principalmente em felinos. E ela vai abordar um pouquinho, né? Ela já fez parte aqui do nosso programa, sempre está participando. Então, quando estiver próximo, né, dela entrar aqui para falar, eu falo o nome, especifico direitinho, tá bom? E desde já, obrigada, muito obrigada por estar sempre aqui comigo, e que Deus abençoe todos vocês. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao fio e um gol! Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Pois é, né, galera? Toda alimentação, principalmente alimentações naturais e alimentações industrializadas, tem suas vantagens e suas desvantagens. Sabemos que, principalmente nas alimentações industrializadas, o leque é muito grande. Existe alimentação de baixo teor proteico e existe alimentação de alto teor proteico e outros nutrientes, né? Então, assim, por isso a variação de preços, né, na indústria da alimentícia e dos pets. E eu falo sempre, procura um médico veterinário para saber qual a melhor ração para você dar para o seu animal. Porque dependendo da idade, raça, né? Muitas raças têm predisposição a ter problemas intestinais, problemas metabólicos e por aí vai. Então, sempre bom procurar um médico veterinário de acordo com a raça do seu animal, idade. Existe alimentação para filhotes, alimentação para adultos, alimentação para idosos. Também o médico pode estar orientando a você a dar alimentação para o seu pet, por exemplo, se você tem um pet, uma fêmea que está em gestante, né? É que nem nós humanos, quando a mulher está grávida, ela não precisa de uma quantidade de cálcio, né? Existe aí vitaminas que precisa ser dada na gravidez, assim acontece nos pets também. Então, sempre orientação do médico veterinário. Isso é muito importante. E na medicina veterinária existe uma área específica, né? Que é a nutrição animal, né? Assim como nós humanos, existem especialidades também na veterinária, como cardiologista, e por aí... E é assim, é uma infinidade, né? No humano tem, no animal também. Odontologia. E também existe a nutrição animal, né? Tem animais que já nascem predispostos a algum tipo de doença. Alguns já desenvolvem essa doença já filhote. Outros vai desenvolver no decorrer do seu crescimento, na fase adulta. Outros vai aparecer na fase, né, já na idade avançada. Então, se você procurar um médico veterinário com o seu pet já em idade, né, mínima, né, para começar já uma alimentação saudável para ele, para que ele possa viver muitos anos, né, que a gente sabe aí, muitos anos na idade deles, de maneira saudável,
começa numa boa alimentação, né? Uma má nutrição, ela desenvolve e desencadeia N problemas aí de saúde. E muitas vezes você relaciona isso a outro fato, e não exatamente a nutrição. E é uma área muito importante, é a base para que o seu animal cresça saudável, uma boa nutrição, né? E esses alimentos, ele proporciona uma formulação que atenda às exigências desses animais, né? De espécies, né? De raças diferentes, de espécies diferentes. O gato, ele precisa de um tipo de vitamina, o cão, ele precisa de outro. Um exemplo que o gato é um animal extremamente carnívoro. Então, ele precisa de proteína, ele precisa de albumina. O gato, ele não metaboliza a vitamina D. Então, ele precisa dessas proteínas, dessas vitaminas na sua alimentação para poder crescer saudável, né? Então, assim, o alimento natural, ele é bom? Sim, quando ele é bem formulado. Ele ajuda principalmente em gatos a ingestão de água, né? O gato, ele tem uma predisposição natural das raças a ter problemas renais. Então, ele precisa, né, ingerir água, né? Além de uma boa alimentação, não pode ter excesso de sal, né? Tem que ter uma quantidade correta, né? E ele precisa ingerir líquido. Então, assim, de uma forma ou de outra, a alimentação natural ajuda também nisso. Existe aí também os sachês, né? Só que tem sachês que tem quantidade elevada de sal, isso vai fazer mal para o seu pet. E as alimentações naturais, os alimentos naturais, vai ajudar também na ingestão aí de líquido, principalmente para os felinos, tá bom? Então, para cada etapa também, como eu já falei aqui, para cada etapa da vida do animais, seja ele filhote, adulto, idoso, tá bom? Então, é muito importante sempre procurar um médico veterinário, se puder um nutricionista, porque as especialidades aí acaba sendo um pouco mais elevada aí no preço, mas isso vai trazer N benefícios assim, muito importante para o seu pet. Não tem condições? Procura um médico veterinário, ele estuda tudo na faculdade. Ele estudou tudo na faculdade, então ele vai saber te orientar. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Falando aí, né, pessoal, da alimentação úmida e alimentação industrializada, que são as alimentações secas. Falando de alimentação seca, né, formalmente dizendo aqui a palavra seca, mas esse alimento, ela existe um teor de umidade, né, baixa, mas existe. Eu não vou falar para vocês aqui porcentagens, porque existe vários conceitos aí que varia aí as porcentagens. E as alimentações naturais, ela tem um teor bem maior, né, de umidade. Aí eu posso até chutar para vocês, por exemplo, 95%, né, também não é uma coisa fixa, mas a umidade de alimentações naturais e alimentações úmidas são bem maiores. Né? Quando eu falo em alimentação úmida, ela também pode ser industrializada, como os sachês,
aquela alimentação que vem enlatada. E eu tenho vários grupos, participo de vários grupos no WhatsApp, e um dos grupos a gente estava discutindo sobre, por exemplo, dar o atum para o felino. Algumas pessoas falando que não pode, outras pessoas falando que pode, né? Sabemos aí que peixe, né, tomar muito cuidado, tanto peixe como carne, tem que saber, né, dar para o animal, né? A gente sabe aí que tem que ter um tempo de congelamento, porque a carne ela acaba passando algum tipo de parasita, bactéria, né? Tem doenças aí relacionadas a problemas que vêm da carne. Os peixes também não é diferente. Então, a questão não é que não possa dar, a questão é saber o que dá, né? Onde comprar. O ideal não é dar esses atum enlatado, se der, que seja aquele à base de água, né? Alguns falando que, mas o atum, aquele atum enlatado tem mercúrio. Não existe mais. Antes existia, vinha na lata, hoje não tem mais. Não tem. Então, às vezes, o próprio animal, né, o próprio peixe, por exemplo, já traz no seu organismo alguns metais, né? Principalmente animais marinhos. Então, tem que saber aonde comprar, né? Qual a procedência dessa carne, né? A procedência desse peixe. E sempre orientação do médico veterinário, porque eu posso dar alimentação natural para ele, como que eu posso dar? Eu posso intercalar em relação ao alimento seco. Pergunta para o seu médico veterinário, não tenha medo de perguntar, ele vai te responder, tá bom? É essencial você saber o que dá para o seu animal. E muitas vezes você não precisa ser um exagero de preço. Às vezes, com pouco, você consegue alimentar bem seu animal, né? Tem rações aí industrializadas, rações secas, boas, que não são caras, né? E você pode estar aí passando isso, né? Dentro do seu ambiente, dando esse alimento para o seu animal, intercalando com rações naturais. Muitos vão dizer, que não pode dar ração natural, outros vão dizer que pode, outros vão dizer que só ração seca faz mal. É bom ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que existir um equilíbrio, né? Tem que existir e o nosso organismo também precisa desse equilíbrio, né? O organismo dos animais também precisa desse equilíbrio. Porque depois que os animais foram domesticados, né? A gente não tem uma noção de quanto tempo esses animais viviam na natureza, mas no nosso convívio a gente sabe mais ou menos quantos que ele vive. Um cão ele pode viver até 24, 25 anos. Um gato ele pode viver até 18. Mas para viver isso, ele precisa no decorrer da sua vida ter uma boa nutrição, né? Ambiente saudável, enriquecimento ambiental, né? Eu já falei muito sobre esses temas aqui para vocês e isso é muito importante. E no próximo bloco, a doutora Marcela, eu sempre confundo, não é confundo, mas o sobrenome dela me dá umas travadas. Mas a doutora Marcela, ela já participou aqui de programas, né? E ela está participando de novo, falando sobre alimentação seca e alimentação úmida, né? Alimentações naturais. Muito obrigada, doutora Marcela. Cita Desert. Eu espero que tenha falado seu nome direito. Brigadão, já falei que você já virou minha sócia aqui no programa. Já te admiro demais, né? Já viramos best friend. E muito, muito, muito obrigada. O próximo bloco, a doutora Marcela falando sobre alimentação, né, seca e alimentação úmida e alimentações naturais. É muito bom sempre
tá ouvindo um profissional. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Olá, sou Marcelo Cita Deserte, médica veterinária formada desde 2008. E hoje vamos abordar um tema muito polêmico, a alimentação comercial industrializada e a alimentação natural. Antigamente, cerca de 40, 60 anos atrás, acreditava-se aqui no Brasil que os cães e gatos viviam bem comendo o resto de comidas humanas, fubá, arroz e outros alimentos. Na verdade, o estômago dos cães e dos gatos não tem o mesmo pH e é fisiologicamente diferente do nosso. Eles não toleram bem o óleo, os temperos, os carboidratos que oferecíamos. O uso da ração comercial industrializada ganhou força entre a década de 60 e 70. Com sabores e variedades, depois vieram as rações para os filhotes. Vieram também as rações para os gatos e, posteriormente, a ração para os animais idosos. Você sabia que após uma certa idade, de 10 a 12 anos para cima, os animais precisam comer ração de idosos? Durante todo esse tempo, inúmeros estudos acerca das necessidades nutricionais dos pets foram feitos em universidades e centros de pesquisas muito conceituados na Europa e nos Estados Unidos. Existem grandes entidades que fornecem toda a base científica para a formulação das rações, com informações constantemente atualizadas. Com tudo isso, hoje em dia sabemos que existe a especialidade de nutrólogos ou nutricionistas veterinários, que estudam uma forma de oferecer alimentos mais saudáveis e mais naturais para o dia a dia dos animais de estimação. Alguns especialistas em AN, a alimentação natural, já associam o uso exclusivo da ração a algumas alergias, oncologias e dizem ser a causa de tantas inflamações nos pets. O fato é que, devido aos estudos nutricionais balanceados e o avanço da tecnologia na área da medicina veterinária, favoreceu para a longevidade dos nossos pets. Eles vivem muito mais do que antigamente, podem chegar até 20, 30 anos de idade. Porém, essa área continua em evolução e vamos falar um pouco agora sobre a AN, a alimentação natural. Se você se interessou por esse tema, pode pesquisar mais no meu Instagram, @macitadeserte_medicina felina, e procurar um médico veterinário de sua confiança para pedir mais informações. Você já ouviu falar em alimentação natural? A alimentação natural nada mais é do que oferecer refeições saudáveis para o pets. Produzida e cozinhada com nutrientes balanceados de qualidade. O principal benefício de uma alimentação saudável para o pet é proporcionar qualidade de vida. Você oferece os nutrientes para o metabolismo do pet através de uma alimentação balanceada e própria para a fisiologia daquele animal específico. Os alimentos são praticamente os mesmos usados na alimentação humana. A diferença principal é o não uso de temperos e alguns alimentos específicos, como, por exemplo, a cebola, o alho e os açúcares em geral. A proteína é sempre muito bem-vinda, como a carne bovina, o frango, a carne suína, cordeiro, o coelho, além de legumes e grãos. Porém, cuidado! Você precisa levar o seu cão ao médico veterinário nutrólogo para fazer a avaliação e definir o cardápio diário desse animal, sendo necessário avaliar cada um de uma forma diferente, vendo o peso, a idade, a raça, o estilo de vida, se esse animal tem algumas doenças adquiridas.
tudo isso será avaliado. Meu nome é Marcela Cita Deserte e eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Silene Alves e da Rádio Sensorial FM pela oportunidade. Amem seus animais e até mais. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Muito bom, né, pessoal? Muito bom aí ter um profissional aí sempre para trazer de forma mais segura sobre os temas que eu passo aqui para vocês, né? Muito obrigada, doutora Marcela. Muitíssimo obrigado. E, gente, existe uma grande diferença entre a alimentação natural, né, que a gente chama de alimentação natural, e a alimentação caseira, aquela que você, por si só, chega na sua casa e faz pro seu animal e dá para ele e acha que tá tudo certo, coloca sal sem saber a dose correta, falta outros tipos de nutrientes e acha que você está fornecendo, né, uma alimentação natural, né? Porém, existe aí uma pequena diferença, né, de alimentação caseira, alimentação natural e alimentação industrial, que vocês já sabem, né, que são alimentação que a gente compra aí, que vem nesses sacos de rações, né, e as que vêm em sachê, que são os alimentos úmidos, e vem enlatada também. Então, assim, alimentação natural, né, existe um leque aí, como eu já falei, de nutrientes. E aquela caseira que você simplesmente chega na sua casa, pega um alimento ali, acha que é correto, tá dando para o seu animal, e isso vai suprir as necessidades nutricionais dele. E não é bem assim. Então, a gente precisa, comprar alimentos que tenham uma procedência correta em relação a nutrientes, tá bom? Porque o organismo do animal, assim como o nosso, ele existe, ele precisa, né, o metabolismo dele precisa de nutrientes específicos, tá bom? Então, assim, é muito importante que esse leque aí de alimentação para os animais seja dado de forma correta, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o que a gente tentou passar aqui, né? Eu falei eu falei de forma bem artificial, vamos dizer assim, não entrei a fundo em relação a tipos de nutrientes, a alimentação natural ou até alimentações mais orgânicas, o tal do alimento, muitas pessoas também falando aí de alimento, né, agora me fugiu a palavra, vegano para animais. Isso não existe, porque o animal, principalmente cães e gatos, são animais carnívoros, ele precisa da proteína, né? Ele precisa da proteína animal, é da natureza deles. Então, assim, muito cuidado com esse negócio de dar alimentação vegana para o seu animal, sem uma restrita orientação de um profissional. Pode existir outro tipo de proteína que o animal pode comer? Será que cientificamente ser comprovado que o animal vai metabolizar essas proteínas e isso vai suprir essa necessidade que ele tenha da proteína animal em si? Um gato, um cão, um lobo, eles são caçadores naturais. A gente só domesticou eles. Por exemplo, o gato, ele continua com esse comportamento natural de caça. E isso a gente não pode tirar do animal. O animal, ele é senciente, ele tem sentimentos, ele sente dor, ele precisa da necessidade
né, de alimentação, de ambiente saudável, mas ele depende de nós. Se a gente domesticou ele depende de nós, né? O animal, ele não faz nada sozinho. Eles não falam. O conversar dele é de outra forma. Não é com palavras, né? E sim com gestos, né? Com o comportamento dele, né? A gente tem que observar o comportamento. E na parte de alimentação não é diferente. O animal, quando ele não está bem, porque ele ingeriu um alimento de forma errada, isso vai ter alterações no seu comportamento. Então, muito cuidado, observação, pedir orientação do veterinário, né, do nutricionista animal, para que o seu animal cresça saudável. E é isso que a gente sempre deseja, né, que o nosso animal ele chegue à sua fase, né, de idade avançada com saúde, que ele possa ficar com a gente por muito mais tempo, né? O tempo dele é mais curto que o nosso, então que ele possa ficar o tempo dele inteiro com a gente, né? Que a gente possa aí usufruir dessa bela companhia que são os animais, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo nessa segunda-feira, né? E espero trazer mais temas legais aí para vocês. Vou estar dando uma pesquisada aí em outros tipos de tema e trazer aqui para interagir com vocês, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana, bom final de semana não, né, gente? É segunda-feira. Boa semana para vocês, que vocês tenham aí o decorrer dessa semana muito abençoada. Que Deus abençoe todos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.